Olá, boa noite. Nós estamos aqui hoje reunidos, né? Vamos nos reunir para mais um culto, seguindo aí nossa proposta. Hoje vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Acho que a música está muito alta. Eu queria achar ali no Facebook a hora que eu estou filmando para eu ver como que fica. Mas eu compartilhei na minha página uma live que vai ter do tema psicose e vidas passadas, para quem tem interesse de saber, com o Dr. Roberto Lúcio, médico psiquiatra, e ele é do Hospital André Luiz. Ele estava como diretor do André Luiz, não sei se ainda continua, e vale a pena, muito a pena, a gente ver, tá? Será dia 9/2, terça-feira, às 20 horas, essa live sobre o tema psicose e vidas passadas. Esse médico psiquiatra, eu gosto muito dele, então vale a pena para a gente poder estar aprendendo mais um pouco, né? Boa noite, Cássia, que bom que você veio. Agora eu já sei que não estou solamente. Então vamos para o nosso culto. Lembrar de todas as pessoas que estão passando por dificuldades de doença do corpo, da alma, dores, estão acamadas, estão internadas. Muitas pessoas que eles pediram oração para colocar no nosso caderninho o nome. Algumas desencarnaram porque faz parte, né? Outras conseguiram ficar numa situação melhor. Então a gente está muito feliz, porque de qualquer forma nós estamos sendo amparados, né? Seja nesse plano, seja no outro plano. Importa que nós estamos ficando bem. Então vamos permitir que Jesus entre em nossa casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém escutar a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei contigo e ele comigo. E lembrar que ceiar com Jesus é fazer parte esse banquete de luz. É comungar com seus ensinamentos, seus sentimentos, é estar junto dele. Obrigada, Jesus, por vir fazer parte de nosso culto, por estar junto conosco, por estar colocando as mãos em nós e aliviando todas as dores, todos os tormentos. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor sabe que estamos passando, colocando em nossa água o nosso remédio. Muito obrigada, Jesus, por nos dar a chance de instruirmos e desta forma conhecer a verdade e nos libertar. Muito obrigada.
hoje vamos fazer esse capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação. E aí o item é o que é preciso para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Essa chuvinha caindo gostosa, é bom que a gente vai escutando, vai meditando e a gente vai entendendo, né? Então começa assim: portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas perante ele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Isso Jesus estava contando para todas aquelas pessoas, né? Essa parábola. Ele estava explicando como funciona o reino de Deus, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou até começar de novo. Portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas perante ele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai. Possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e fostes me visitar. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos famintos e vos demos de comer? Ou que tiveste sede e vos demos de beber? As pessoas, esses justos, são aqueles que fazem sem esperar nada em troca, que fazem porque tem o amor dentro do coração. Então, à medida que vai encontrando com as pessoas, ele vai fazendo o melhor que ele tem para com todos, sem olhar a quem. Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos, e sem roupas e vos vestimos. E quando vos vimos doente ou na prisão e que fomos vos visitar? E o rei responderá a eles: eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Ele dirá em seguida àqueles que estiveram, 90 que foi bravo, à sua esquerda: separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de abrigo e não me abrigastes. Estive sem roupas e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles assim responderão: Senhor, quando vos vimos ter fome, ter sede, ou estar sem abrigo, sem roupas ou doentes, ou na prisão, e que não vos assistimos? Mas ele responderá: eu vos digo em verdade, que todas as vezes que deixastes de dar assistência a um desses pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim mesmo.
E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Então o doutor da lei, ali ele estava falando, você vê falando das cabras, né, a gente vê que Jesus estava falando ali para pessoas que cuidavam de animais, né? Porque sempre ele estava contando uma história para aqueles conforme o seu trabalho era o que ele contava essa história, né? Então, vamos supor que as donas de casa, ele falava do fermento, aqueles que plantavam, ele falava da semente, né? Então, o doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Porque ele fala aqui em cima, né? Que aqueles que fizeram o bem estarão, os justos, né? Eles vão para a vida eterna. E aqueles que não fizeram nada, deixaram de fazer o bem ou não fizeram, vão para o suplício eterno. Somos nós aqui nessa terra, né? Vamos combinar que somos nós aqui nessa terra. E aí é isso que esse doutor da lei vem instigar Jesus nesse reino de Deus. E ele fala: então, mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhes disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Eles estavam muito preocupados, não todos, mas a maioria estavam muito preocupados em permanecer ali naquele poder de ser o sacerdote, né? Eles tinham muitas, só de as pessoas terem que ir até eles já era já um status, né? Aí Jesus vem explicar para ele. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Somos nós fazendo várias perguntas para Jesus, né? Porque nós ainda na nossa ignorância, a gente ainda não entende tanto quanto poderíamos entender. Eu mesmo custei a entender tudo isso que eu lia e como foi bom quando eu consegui ler e entender. A gente vai assistindo outros estudos, vai procurando, vai escutando uma palestra, e aí a gente vai entendendo, né? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. Então ele apanhou tanto que estava quase morto lá, desfalecido, né? E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. E aí eu ficava assim, ó, que esquisito, né? Um sacerdote, que aí a gente liga-se ao padre. E aí eu fui entender que o sacerdote, eles, tanto ele quanto o levita, eles não poderiam se sujar quando ele iria para o culto, quando ele vai para o culto, ele não pode, sangue seria impuro.
Então ele não poderia se sujar ali, porque ele ficaria impuro para fazer fazer a missa, a palestra, o culto, né? Então ele ficaria nas tradições deles, ele se sentiria impuro, então ele não poderia fazer. Isso eram convenções, né? São as convenções que a gente fica dando muito valor e deixa de fazer aquilo que nós deveríamos ter feito, que é o que ele fala, que Jesus fala, né? Que aquele que deixasse de dar assistência a um destes pequeninos, deixasse de fazer a mim mesmo. Então, aí eu fui entender, então ele não fez isso de perversidade. Ele fez isso por ignorância. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. E aí Jesus vem ainda chamar mais atenção ainda sobre isso. Porque os judeus tinham uma rixa com os samaritanos. E aí ele coloca justamente o samaritano para salvar aquele homem que ninguém sabia quem ele era. Se ele era samaritano, se ele era judeu, não se fala nisso. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem deste homem, e tudo que guardardes, a mais eu vos restituirei na minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Ou seja, não fica olhando se é judeu, se é seu amigo, se é seu parente, se é aquele que você está mais próximo. Proximidade de parentesco, de mesma raça, de mesma religião, de mesmo... Não importa. Porque se fosse um preso, eu iria ajudar. Se fosse uma pessoa que tem uma doença contagiosa, eu iria ajudar. Então, não olhe isso, faça o bem a quem está precisando. E aí tem vários significados, essa colocação, o que acontece aqui com o samaritano? O samaritano estava num cavalo, ele desce do cavalo, pega aquela pessoa que ele não conhece e põe em cima do cavalo, já arrasta o cavalo. Ele chega na estalagem, ele cuida dele com vinho, com o azeite e que era o que ele tinha ali de remédio, né? E leva para a estalagem. Lá na estalagem, além dele cuidar, ele ainda paga todas as suas despesas. E se precisasse, ele ainda voltaria e pagaria o que estava por pagar, né? Que foi gasto. Aí tem todo um significado esse amar a Deus sobre todas as coisas, porque é isso que Jesus pergunta para ele, né? O que diz a lei? E aí ele fala, como você a lê? Porque ele leu direitinho, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. E aí, o vosso coração é a sede da inteligência e do raciocínio e do sentimento onde controla suas paixões. Ele fala de todo o teu coração e de toda a vossa alma.
Toda a vossa alma é a união do corpo e do espírito, demonstrar a Deus com ações. Com todas as tuas forças, é o dinheiro, é aquilo que paga. Ele vai lá quando ele paga a hospedaria. De todo o teu espírito e a teu próximo como a ti mesmo. Então fala ali para os judeus que irmão, na forma abrangente como próximo. Porque os judeus escolhiam quem seria seu irmão ou próximo. Próximo é uma ação que transforma você em alguém para o seu semelhante. Próximo é uma coisa que você se torna para o outro. Eu me transformo em próximo da outra pessoa. Então, tudo tem um significado quando ele fala desse amar a Deus sobre todas as coisas. Eu nunca sabia disso e fui aprender. Adorei ver que tem um significado, cada palavra que é dita do Velho Testamento tem significados profundos. Assim como o hebreu, quando eles escrevem, é tudo junto, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, não tem, vai direto, né? Eles escrevem assim. E toda palavra tem um significado na sua tradição. Então, toda a moral do Cristo se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Ali o samaritano, ele faz o que tinha para fazer. Ele usa do seu coração, ele usa das suas posses, ele usa da caridade ali para com aquele que ele não sabia nem quem era. Ainda tem uma história ainda, que antes que Jesus estava indo para Samaria, e aí os discípulos foram antes, para poder arrumar a hospedaria. Alguns foram na frente. E aí, ao chegar lá na Samaria, eles não conseguiram hospedaria porque eles eram judeus. E aí Jesus aproveita para falar para os samaritanos também sobre o amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? E ele dá essa aula para todos os dois, tanto os judeus como os samaritanos, porque eles viviam em pé de guerra. Os judeus se achavam os protegidos, os escolhidos, e podia tripudiar em cima de qualquer outro. E Jesus vem mostrar que não havia diferença para ninguém. Todos são filhos de Deus. E nós temos que acudir sem olhar quem precisa. Às vezes, nesse acudir a alguém que a gente nem conhece, às vezes é aquele que nós precisávamos rever com ele muitas dívidas do passado. Coisas que nós deveríamos ter feito muita ruindade com ele. E ele cai na nossa mão. E ali é a oportunidade que a gente tem de fazer o nosso melhor. Eu não sei se Lourdinha está perguntando. Lourdinha está aí perguntando para mim aí. Mas deu para entender, Lourdinha? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos,
Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com discrição. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar e exemplificar. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E faz mais do que recomendar a caridade, coloca-a claramente, em termos bem definidos, como a condição absoluta da felicidade futura. Então, que nós possamos lembrar de Jesus todos os dias, lembrar dessa parábola do bom samaritano, de lembrar dessas bem-aventuranças, para que nós possamos nos educar, nos encaixar, vivenciar, porque nós ainda caímos, levantamos, erramos, acertamos. Vamos seguindo Jesus. E que nesse momento todos possam ser amparados. Todos possam ser amparados. Onde estiver, necessitados do que for. Que todos, que isso possa abranger a vários lugares, conforme nós ontem lemos, estudamos sobre o pensamento. Esse pensamento que é o amor, quando nós nos colocamos à disposição desse amor, de amar ao próximo, de enviar para todos, esse amor como se fosse um perfume que vai com o vento, e onde ele chegar, todos serão amparados. Obrigada, Jesus, por levar todo esse amor para todas as pessoas, que elas possam se sentir em paz. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada a todos, tenham boa noite, bons sonhos, bom sono, e que amanhã seja um lindo dia, que amanhã tomara que possa, pelo menos não estar chovendo na hora de ir para a aula, e que Deus possa nos abençoar. Lindo dia e bom dia para quem for ver amanhã. Obrigada. Com Deus. Vamos dormir com Deus.